PSD, 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 PSD. Minhas amigas, meus amigos, em primeiro lugar, naturalmente, um cumprimento para o nosso Presidente da Câmara de Monchique. Eu, como antigo autarca, não me esqueço destas questões protocolares. O homem mais importante que aqui está é o Presidente da Câmara, diretamente eleito pela população local. Um cumprimento também para todos os dirigentes do PSD, locais, nacionais, das concelhias, distritais, tudo aqui presente, para os deputados. Um abraço especial ao meu companheiro e amigo José Macário Correia. Ainda não tive hoje a oportunidade de falar diretamente com ele, mas é seguramente uma grande alegria para mim poder te ver aqui e saber que aceitaste ser o mandatário por Faro. Muito obrigado. À Juventude Social Democrata, aos TSDs, às MSDs e aos autarcas todos, particularmente todos os presidentes de Câmara também, aqui presentes, o meu abraço. Nós assistimos aqui agora à apresentação oficial daquilo que são os nossos, ou daqueles que são os nossos candidatos, cabeças de lista pelos distritos todos. Isto tem naturalmente uma marca, a lógica que presidiu às escolhas destas pessoas tem uma marca, não é por acaso que são estas pessoas, elas representam alguma coisa. E representam, acima de tudo, a junção da renovação com a experiência. Mais renovação do que experiência, mas também um equilíbrio entre a renovação e a experiência. E a renovação tem a ver com a idade. São novos alguns porque são novos na idade. Mas a renovação também tem a ver, a novidade, pelo facto de serem novos na política. A pessoa pode não ser tão jovem assim, mas é nova na política. E, portanto, quando nós falamos do Hugo Carvalho no Porto, da Margarida Balseiro Lopes em Lisboa, e o a Margarida Balseiro Lopes em Leiria, e o Henrique Silvestre Ferreira, vou fazer aqui uma batota de uns mesitos. São todos na casa dos 20 anos. Ali o Henrique, que eu fiz uma batota, mas de poucos meses, estão todos na casa dos 20 anos. Quando falamos da Ana Miguel Santos em Aveiro ou de Nuno Carvalho em Setúbal, estão na casa dos 30 e poucos anos. É normal que haja deputados com 20 e tal anos, que haja deputados com 30 e tal anos. O que não é normal é que sejam os cabeças de lista. E é aí que nós devemos dar o toque na renovação e é aí que nós o estamos a dar. E depois, quando vemos Braga, por exemplo, já passou os 30, já entrou nos 40, mas para a dimensão de Braga, ter também um cabeça de lista como André Coelho Lima representa também, naturalmente, uma renovação. Mas se olharmos para Lisboa, que é o principal distrito do país, a Filipa Roseta constitui também ela uma renovação, apesar de também já ter passado os 40 anos. Não é fácil escolher uma cabeça de lista ou um cabeça de lista para o distrito mais importante do país, sem ser uma daquelas figuras tradicionais. Pois, em vez das figuras tradicionais, nós optamos pela Filipa, assim como no Porto. Em vez de ser esta figura tradicional, nós optamos pelo Carvalho, que é tudo menos tradicional, corresponde exatamente à novidade. E quando olhamos para Coimbra, a Mónica Quintela também já passou os 40 anos, mas é uma novidade, porque é nova na política. Primeiro, até é independente, penso eu, nem sequer é militante, mas depois é uma pessoa com um largo currículo profissional que se predispõe, como poucos, porque hoje é escasso, não se consegue com facilidade, alguém que está disponível para a vida política, tendo ao seu lado uma carreira profissional notável. E por isso também constitui uma novidade, uma pessoa nova na política. Não vou agora aqui apresentá-los todos, já foram todos apresentados. Dar só aqui um cumprimento especial ao Cristóvão Norte, porque estamos em casa dele, estamos no Algarve, e o Cristóvão Norte é seminovo, ou seja, foi promovido a cabeça de lista e, portanto, também há aqui uma novidade, sendo que depois o Rui Cristina é uma novidade também. Portanto, também aqui temos novidade. E
também temos uma outra grande novidade. E esta é bom que se confronte mesmo com a opção do Partido Socialista, que é aquele que é o nosso mandatário nacional, que hoje não pode estar aqui presente porque a sua filha mais nova faz 7 anos de idade, mas que é o professor Joaquim Sarmento. Alguém com 30 e poucos anos de idade, que tem um currículo profissional e um currículo académico notável, apesar de ser ainda jovem, e que é o nosso mandatário nacional. Confronta exatamente com aquilo que é o mandatário nacional ou com aquele que é o mandatário nacional do Partido Socialista. Exatamente o contrário. Ou seja, alguém mais que tradicional, alguém, diria eu, já gasto para a política, não só fora, como dentro do próprio Partido Socialista. E, portanto, é com muito gosto que o PSD, também no seu mandatário nacional, apresenta uma novidade como o professor Joaquim Sarmento. Nós temos, portanto, uma equipa renovada. Esta equipa renovada vai servir Portugal. Mas antes de servir Portugal, e a partir de agora, tem fundamentalmente de combater nesta pré-campanha e na campanha e depois na campanha eleitoral o Partido Socialista. E há duas formas de combater o Partido Socialista e de conquistar o voto dos portugueses. A primeira é os nossos candidatos explicarem que o PS não merece ganhar as eleições. A segunda é explicar que nós merecemos ganhar as eleições. É fácil explicar porque é que o PS não merece ganhar as eleições. São diversas as razões e eu não vou dar aqui todas as razões, mas vou dar aqui algumas que me parecem absolutamente determinantes para o voto das pessoas no dia 6 de outubro. A primeira é aquela em que todos nós sabemos que é assim, as notícias sucederam-se e temos todos plena consciência. Sempre assim foi no passado da governação do PS, mas desta vez exageraram, que é o facto de utilizarem o Estado para servir o próprio Partido Socialista e as suas próprias famílias. O PS sempre olhou para o Estado um bocado como dono do Estado e quando chega ao poder aproveita-se do Estado para se servir a si próprio. Mas este governo atingiu talvez um máximo que antes nunca tínhamos visto. Ou seja, os ministros e os secretários de Estado a nomearem de forma cruzada as irmãs, os primos, as mulheres, os cunhados, isto e aquilo, é algo que não é tolerável em democracia. Como não é tolerável em democracia também os negócios que essas mesmas famílias vão fazendo também com o aparelho do Estado, seja ao nível das câmaras municipais, seja ao nível da administração central. Por isso, esta razão, não sendo por si só razão suficiente para um português dizer eu não voto no PS, é, no entanto, uma razão muito forte para, somando a outras, não se votar no Partido Socialista. A segunda razão é mais difícil de compreender por parte dos portugueses, mas a verdade é que o Partido Socialista não aproveitou, não soube e não quis aproveitar a conjuntura económica para relançar a economia nacional e para relançar o país. O Partido Socialista herdou umas finanças públicas, eu não vou dizer reequilibradas, mas reabilitadas, porque elas equilibradas ainda hoje não estão. Mas umas finanças públicas que o Partido Social Democrata, em coligação com o CDS, pôs em ordem. E é bom também voltar aqui a sublinhar isto que às vezes parece que nos esquecemos. Aquilo que foi feito pelo governo anterior foi a implementação do programa da Troika. Não foi um programa do PSD, foi um programa da Troika. E o programa da Troika existiu porque um governo do PS colocou o país na bancarrota. E esse mesmo programa da Troika foi negociado com a Troika pelo Partido Socialista, que depois, tendo perdido as eleições, teve de ser o PSD e o CDS a fazer aquilo que o PS negociou com a Troika por força da sua governação errada. Isto é um facto. PSD! PSD! PSD!
PS governou com essas finanças já razoavelmente saneadas, na medida do que era possível, face à bancarrota que encontramos, e governou com uma situação externa muito favorável. E uma situação externa muito favorável, com as finanças já razoavelmente equilibradas, permitia fazer muito mais. E, acima de tudo, permitia fazer muito mais aquilo que é mais importante nisto tudo e não se tem dito, que é a política do Banco Central Europeu, em que hoje chega a haver uma coisa que nem teoricamente poderia ser admissível e que a prática veio a desmentir a teoria, que são taxas de juro negativas. Uma variação de 1% na taxa de juro em Portugal significa que, face à dívida pública que temos, representa logo 2,5 mil milhões de euros de acréscimo de despesa no orçamento. Com 2,5 mil milhões de euros faz-se muita coisa. E o PS usufruiu de descidas das taxas de juro muito superiores a 1%. Quem tem esta conjuntura tem a obrigação de colocar o país num patamar muito superior àquilo que colocou, porque não soube, e estou convencido também porque não quis. Mas há mais razões para se não votar no PS, razões de fundo. Não é só porque não gosto muito do PS, não, há razões. E a outra razão é que o PS bateu o recorde nacional da cobrança de impostos. Nunca em Portugal os portugueses pagaram tantos impostos como se estão a pagar agora. Eu ouvi o Sr. Primeiro-Ministro dizer não sei quantas vezes que baixou o IRS. Pois é, baixou o IRS, é verdade, mas subiu muitos outros impostos, particularmente impostos indiretos, cuja receita é muito superior àquilo que foi a queda do IRS. No fim, os portugueses pagam mais impostos e pagam mais impostos indiretos, que são impostos mais cegos relativamente ao rendimento de cada um, enquanto que o IRS, pelo menos esse, distingue os que ganham mais daqueles que ganham menos. Portanto, a medalha nos impostos é uma medalha de latão e o prémio é um balde de plástico que pode levar para casa, porque realmente o PS pôs a maior carga fiscal que alguma vez em Portugal os portugueses tiveram de pagar. E mais, o PS mentiu relativamente aos impostos, quando no que concerne ao ISP, o PS disse que assim que o petróleo começasse a subir, a subida do imposto ao petróleo automaticamente baixava. Não baixou nada, é hoje uma receita do Estado muito superior ao que era antigamente e, por isso, a nossa carga fiscal, que é aquilo que no fundo e no fim mede se pagamos ou pagamos mais ou pagamos menos impostos, a carga fiscal atingiu o patamar como nunca em Portugal aconteceu. Mas há mais razões, não há só estas. Há a falta de sentido de Estado do Partido Socialista e do Governo. O Governo não tem qualquer problema em dramatizar, em montar um circo, em utilizar o Governo se isso for útil ao Partido Socialista, se isso for útil ao interesse partidário. Um Governo que se preze não utiliza, não faz chantagem com os portugueses, não põe em causa o seu sentido de Estado quando estão em causa questões nacionais. Mas eles não têm qualquer problema. Na greve dos motoristas, a dramatização que fizeram, o circo que montaram foi algo que se tinha visto só em Portugal uma única vez antes, que foi quando da questão dos professores. Mobilizaram as Forças Armadas, chamaram a GNR, mandaram racionar os combustíveis, manda atestar os carros, o Primeiro-Ministro manda atestar os carros 15 dias antes de se iniciar a greve e fixam serviços mínimos que na prática quase que eram serviços máximos. E agora ainda assistimos a outra, é que perante a iminência de uma nova greve, cujo pré-aviso já está entregue, que é uma greve apenas às horas extraordinárias, o Governo prepara-se para determinar serviços mínimos. Ora, vamos lá todos raciocinar em conjunto. Então, se os profissionais vão trabalhar 8 horas por dia
e a greve é apenas às horas extraordinárias? Quais são os serviços mínimos que ficam por fazer se os profissionais já vão trabalhar precisamente 8 horas? Eu compreendo que na saúde, como aliás os sindicatos aceitaram, que na saúde se diga os serviços mínimos são os serviços máximos, ou seja, que não haja qualquer problema na saúde e que se for preciso fazer uma hora extraordinária, se faça essa hora em nome da vida ou em nome da saúde de alguém. Isso é sensato e é equilibrado. Agora, para lá disso, como é que se podem marcar serviços mínimos quando os profissionais trabalham o horário de 8 horas, que é, aliás, um horário superior, por exemplo, àquilo que trabalham os funcionários públicos, que é só 7 horas. Aquilo que o Governo pretende mostrar é que tem a autoridade do Estado, mas a autoridade do Estado não se exerce desta forma, desrespeitando aquilo que é a liberdade sindical e que é a liberdade dos trabalhadores poderem fazer greve. Tem de haver um equilíbrio em tudo isto e nós não podemos pôr em causa o direito à greve desta maneira grosseira, apenas porque há eleições no dia 6 de outubro. Mas há mais. Portanto, estes candidatos têm a vida facilitada. O PS degradou os serviços públicos de uma forma como antes nunca tínhamos visto. É evidente que os serviços públicos já foram piores do que é hoje, se nós formos há 40 ou 50 ou 60 anos atrás. Não é isso que está em causa. O que está em causa é como é que o PS encontrou os serviços públicos e como é que o PS vai deixar os serviços públicos. E este nível de degradação tão acentuado é que antes nós nunca tínhamos assistido. O PS tem serviços mínimos, mas é nos seus serviços públicos. Tem impostos máximos e tem serviços mínimos. Mas é aquilo que acontece hoje nos serviços públicos, no Serviço Nacional de Saúde. Obviamente que todos sabemos que havia problemas no Serviço Nacional de Saúde, mas as listas de espera deveriam ter diminuído e aumentaram, seja para cirurgia ou seja para consultas. Mas os médicos, a falta de médicos nos hospitais é hoje mais acentuada do que aquilo que era há 4 anos atrás. O encerramento das maternidades é já uma marca do Partido Socialista. As falhas do INEM são uma novidade que nós agora vamos conhecendo e que também tem a ver com a degradação do Serviço Nacional de Saúde. Quando olhamos para os transportes públicos, nós vemos os comboios degradados. Nós vemos comboios eliminados, a servir pior às pessoas. Nós vemos no Tejo barcos que não fazem sequer a travessia. Nós vemos passos mais baratos, que dão jeito para o resultado eleitoral das europeias e que eles têm esperança que possa dar resultado para 6 de outubro, mas a verdade é que depois eles nem sequer conseguem, como era de prever, pagar as indemnizações compensatórias para a redução dos passos e já a semana passada assistimos aos fornecedores a dizer acabou o passe barato porque os senhores não pagam aquilo que devem. E não pagam aquilo que devem porque fazem tudo em cima do joelho e porque fizeram isto ditado por questões eleitorais e não verdadeiramente para servir as populações. Portugal! 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 E quando nós vemos diretamente na rua, ou vemos nas notícias filas de metros e metros, para quê? Para um português conseguir tirar o seu cartão de cidadão. Eu tirei o meu cartão de cidadão há relativamente pouco tempo, há 1 ano e tal, e consegui o resolver no espaço de 3/4 de hora a 1 hora. Neste último ano, 1 ano e tal, o PS conseguiu degradar de uma forma absolutamente brutal um ato administrativo tão simples quanto tirar o cartão de cidadão ou pedir qualquer outro documento numa conservatória, por exemplo. E quando nós pensamos que a nossa idade da reforma vai sendo cada vez mais tarde, porque efetivamente a demografia assim o exige, mas já está bem aos 66 anos e tal. Mas para o PS há a lei que nos atribui a reforma aos 66 anos e tal, 66 anos e meio, mais ou menos, mas depois há uma outra idade, que é a idade ao qual eles conferem o direito, que é cerca de 1 ano mais tarde, porque quando as pessoas vão meter os papéis para a reforma e já têm idade para a reforma, ficam depois à espera, muitos, 1 ano que venha a resposta. E há aqueles que conseguem
ir para a reforma mesmo sem receberem a pensão, porque têm dinheiro, mas aqueles que vivem do salário da pensão acabam por não se reformar um ano mais tarde e não aquele que a lei prevê. Acabam a trabalhar muito mais tempo. Porquê? Pela incompetência do Partido Socialista na gestão dos serviços públicos. E agora também para algumas coisas que eu ouvi o líder do PS e Primeiro-Ministro dizer relativamente aos serviços públicos. Eu trouxe aqui os dados em que ele pode dizer que atira com mais dinheiro para a saúde, para os transportes, para o que ele quiser. Mas no fim é assim. Em 2015, à saída da Troika, o investimento público na ferrovia foi de 177 milhões de euros. Em 2017, que é o último dado que conheço, foi de 110 milhões de euros, o investimento público na ferrovia. Portanto, se ela tinha problemas, eles fizeram menos do que aquilo que se fez no tempo da Troika para fazer alguma coisa de jeito no quadro da ferrovia. E sobre a saúde e a educação, mas particularmente sobre a saúde, há mais milhões, há mais isto, há mais aquilo, pois é. Em 2015, na situação em que o país estava, a saúde, o investimento público em saúde, representava 4,7% do PIB. Em 2018, representou 4,5% do PIB. Portanto, pode haver mais milhões, menos milhões, mais isto, mais aquilo. No fim, face à produção disponível, face ao rendimento disponível, o investimento público em saúde baixou realmente relativamente àquilo que era antigamente, quando antigamente era muito mais difícil de o fazer. E no quadro da educação, em 2015 era 3,8% do produto e agora são 3,7% do produto. Estes é que são os números indesmentíveis. E, portanto, pode o Governo, pode o Partido Socialista dizer aquilo que quiser relativamente aos milhões que meteu aqui e ali. No fim, na parte global, o Partido Socialista seguramente tratou pior a saúde, mesmo em termos de investimento público. Podia continuar a dizer as razões para não se votar no Partido Socialista. Mas vamos dar algumas razões agora às outras para se votar no PSD. E o PSD desenhou um programa que fundamentalmente deseja obter algo de muito importante para as pessoas, que é conseguir trazer a esperança aos portugueses. Não é trazer um bom resultado eleitoral na próxima eleição ao partido que estiver no governo, mas trazer a esperança às pessoas. E a esperança às pessoas começa desde logo na economia. Nós temos de ter um modelo de crescimento económico que assegure duas coisas, que é o que as pessoas querem: melhores empregos e melhores salários. Acima de tudo, melhores salários. E aquilo que é o modelo de crescimento económico do Partido Socialista assente neste momento fundamentalmente no consumo. Aquilo que nós devemos fazer é o contrário. É nas exportações e no investimento. Nas exportações, na produção e no investimento, aquilo que nos garante no futuro que a nossa produção potencial vai aumentar, que a nossa competitividade vai aumentar e que por isso estamos em condições de pagar melhores salários às pessoas. Este é que tem de ser o nosso objetivo. Conseguir uma economia que pague melhores salários às pessoas, um país onde as pessoas possam viver melhor. Mas também eu queria referir aqui a área do ambiente, porque a área do ambiente é algo que a mim me preocupa particularmente. Quando nós vemos estes incêndios na Amazónia e em África e um pouco por todo o mundo, nós temos de ter consciência que nós estamos a preparar, ao não fazer nada, problemas muito sérios para a humanidade. É certo que Portugal é pequeno e, portanto, não é Portugal que vai resolver esse problema. Mas os portugueses todos, cada um individualmente, e o país como um todo, têm de estar conscientes desses problemas e têm de fazer a sua parte. E por isso o nosso programa é exigente, não só na produção, numa menor produção de CO2, como fundamentalmente numa maior florestação do país para que o CO2 possa ser capturado e nós possamos utilizar aquilo que é a neutralidade carbónica. Caso contrário, aquilo que Monchique conhece bem, foi o incêndio que tivemos no ano passado, ele vai começar a multiplicar-se por todo o país e por todo o mundo a um ritmo muito elevado. Temos todos de ter consciência e sentir da responsabilidade no planeta que vamos deixar para as gerações futuras. E as gerações futuras que eu estou a falar
não são aqueles que ainda não nasceram. São muitos daqueles que já hoje vivem aqui entre nós e que já nasceram. Temos essa responsabilidade e o PSD tem a obrigação, e vai fazê-lo, de também aí dar a esperança às pessoas de poderem ter condições de vida, um planeta com condições de vida como aquele que nós hoje vivemos. Rui Rio, Portugal precisa de si. PSD! 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 Mas também na justiça. Na justiça nós precisamos de mais transparência, mais democracia e, acima de tudo, precisamos de uma justiça eficaz. Nós não resolvemos o problema da corrupção com notícias nos jornais. Nós não resolvemos o problema da corrupção andando a dar notícias dia sim, dia não, que investigamos A e B e constituímos arguídos B, C e D. Nós combatemos a corrupção quando formos capazes de acusar efetivamente, pôr o julgamento em tribunal e ter uma sentença em tribunal. Os julgamentos não se fazem nas tabacarias, nem nos quiosques, nas primeiras páginas dos jornais. Isto não é uma democracia, nem é um Estado de Direito quem faz uma coisa destas. Os julgamentos fazem-se nos tribunais. E as pessoas têm de ser presumidas inocentes até um juiz verdadeiramente as condenar. E é isso que nós queremos. Um combate à corrupção eficaz. Não é um combate de corrupção de fachada, que ainda por cima dá a ideia que toda a gente é corrupta e que em cada canto e cada esquina há um português que é corrupto. Não é assim. Queremos uma justiça eficaz para acabar efetivamente com a corrupção em Portugal, ou pelo menos para diminuir, já que acabar será algo talvez impossível. E não queria terminar sem falar também num tema que aqui o Presidente da Câmara falou e que tem a ver com a descentralização. Nós temos um país profundamente injusto do ponto de vista territorial. Algo que me permitam o termo, porque ele existe no português e eu acho que tem entendido. Algo que já toca à estupidez. Nós cada vez a concentrarmos mais na área metropolitana de Lisboa e em parte na do Porto. E cada vez a desertificarmos mais o interior. E agora já nem é o interior, é as outras partes do país que não fazem parte destas áreas metropolitanas. É algo, desculpa-me, que é uma estupidez, porque degrada a vida nas áreas metropolitanas e degrada a vida no interior. Isto é difícil, mas isto tem de acabar de uma vez para sempre e passa pela descentralização e pela desconcentração dos meios. O secretário-geral do Partido Socialista vai fazendo a Estrada Nacional número 2, mas depois, quando interrompe o percurso e se senta na cadeira de Primeiro-Ministro, esquece em larga medida tudo aquilo que vê. Porque se não esquecesse, tinha tomado as medidas que deveriam ser tomadas no sentido de começarmos a caminhar ao contrário. Ninguém lhe pedia que o país estivesse de outra maneira. Não é possível em 4 anos. Mas temos de pedir ao Primeiro-Ministro, seja ele qual for, que ponha o Governo a inverter o curso da situação. Nós não podemos continuar a atirar com tudo para cima das áreas metropolitanas, dando cabo do país, desertificando o interior e não dando oportunidade às pessoas do interior. Por isso, e já me conhecem, para o bem e para o mal, vamos assinar aqui um contrato, daqueles que eu até gosto. Vamos comprar uma guerra, daquelas que eu gosto. Vamos comprar uma guerra pela descentralização, pela desconcentração. Vamos afrontar, se necessário for, interesses instalados em nome de um país mais reequilibrado. Podem depois me criticar. Escrevam lá o que quiserem escrever contra. Movimentem-se lá os interesses instalados, mas eu acho que é uma guerra que vale a pena comprar em nome do futuro do país. Portugal! 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 Por isso, minhas amigas e meus amigos, vou terminar. Se nós queremos esperança, se queremos um país com esperança que olha para a frente, e a esperança traz a ambição que todos precisamos para caminhar relativamente a um objetivo, nós efetivamente não podemos ter ou continuar a ter um governo que não olha para a esperança, olha para outra coisa que é propaganda, que é a marca deste governo. O tal governo que dramatiza, se for necessário, que põe em causa o interesse nacional, se for necessário, se isso for do interesse do Partido Socialista. Fizeram isso, como disse há bocado, com os motoristas. Enquanto andaram a fazer isso com a greve dos motoristas, foi a confusão que se viu. Quando resolveram
a dar um passo atrás, percebendo que as pessoas estavam a perceber o que eles queriam, procurar mostrar que isto era tudo muito difícil e que eles resolviam problemas difíceis, começaram a tratar as partes de uma forma mais igual, tudo se começou a esvaziar e tudo se começou a resolver. Ensaiaram isso com os professores e percebemos, antes das europeias, que aquela dramatização com os professores, que parecia que o orçamento de Estado ia acabar, isto ia entrar tudo na bancarrota, o primeiro-ministro até se demite por algo que efetivamente nada tinha de dramático, nada tinha de complicado. E hoje estão os portugueses mais capazes de entender, depois do que se passou com a greve dos motoristas, que tipo de governo têm e que tipo de ação fizeram a quando foi justamente do problema dos professores. Conseguiram efetivamente enganar as pessoas relativamente àquilo que foi o resultado das eleições europeias. Disso temos de estar conscientes. Mas agora os portugueses já entenderam aquilo que verdadeiramente move o governo e como ele se comporta perante os problemas. Comporta-se perante os problemas utilizando os meios que precisa utilizar na defesa não do interesse nacional, mas da defesa do Partido Socialista. E é isto, justamente, que nós temos de mudar. Rui Rio, Portugal precisa de si. PSD! 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 Bom, e agora vou terminar mesmo. E nós estamos numa festa popular, e uma festa popular aqui no Algarve. E eu queria terminar esta festa com a minha intervenção, não a festa, com uma homenagem a um poeta do Algarve. O maior poeta popular português, que foi o António Aleixo. Nasceu em Vila Real de Santo António em 1899 e morreu em Loulé em 1949. Se ele fosse vivo, eu gostaria de lhe pedir para ele fazer umas quadras sobre o Partido Socialista a governar. Mas, como o António Aleixo não é vivo, e eu não lhe posso pedir essas quadras sobre o PS a governar, eu fiz um raciocínio, uma imaginação, concentrei-me um pouco e pensei cá para mim, como é que seriam essas quadras? E resolvi eu ver, bem, deixa-me lá ver, se eu conseguia fazer umas quadras sobre o PS a governar ao jeito do António Aleixo, de modo que eu o possa homenagear na sua região, que é o Algarve. E eu penso que o António Aleixo escreveria qualquer coisa deste género. O PS governa mal, só o presente lhe interessa. O futuro de Portugal é coisa que não tem pressa. O circo monta e desmonta, dramatiza e sobressalta. Tem sempre a novela pronta. Espetáculo nunca falta. Não são dadas, a rigores, as políticas socialistas. Foi assim com os professores e agora com os motoristas. Mas o teatro montado que o povo irá julgar, por certo, será derrotado e o PSD vai ganhar. Muito obrigado. PSD! 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 Senhoras e senhores, o futuro Primeiro-Ministro de Portugal, Rui Rio!